E fala aí galera, sejam aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar o print no Python. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, resumidamente é isso, vem pro vídeo! Então gente, para utilizar o print, ele é bem fácil, tá? O que é o print? Um print, ele é o que faz imprimir a saída de dados, tá? Então, no caso, vou colocar o print aqui, tá? Uma forma bem simples e eu vou colocar olá mundo. Pronto, como vocês podem ver, tá, eu coloquei o nome print, coloquei os parênteses, tá, e eu coloquei aspas simples. Você pode usar tanto aspas duplas como aspas simples, tá, não tem problema nenhum, tá. Bom, continuando aqui, se eu pegar e colocar aqui o play agora, como vocês podem ver, eu coloquei aqui agora e ele apareceu para mim o Olá Mundo. Então, no caso, tudo que eu escrever no print, ele vai colocar aqui, tá? Se eu colocar qualquer palavra, qualquer coisa que eu colocar, ele vai funcionar. Para dar play, ele funciona tanto aqui, tá? Como também na depuração, tá? Mas eu utilizo aqui, tá bom? Bom, continuando. Vocês podem também utilizar o print para imprimir também outros tipos de dados. Por exemplo, digamos que você quer colocar o seu nome, ele quer que você diga o seu nome. Por exemplo, eu quero que ele diga olá Cosmo. Bom, por exemplo, coloquei o nome aqui olá Cosmo, um exemplo. Mas digamos que depois eu queira alterar para Patrícia. Só que eu vou ter um simples problema. No caso, eu vou estar sempre alterando isso. Então, para ele ficar de uma forma um pouco mais automática, existe a variáveis. Então, no caso, eu vou colocar uma variável aqui com o nome, tá? Eu vou explicar isso aí mais para frente, tá ok? Mas por enquanto, basicamente você tem que entender que é uma variável. Variável, ele varia, tá? Dependendo de cada coisa. Eu vou colocar o nome aqui Cosmo, tá? E int, eu vou colocar aqui, em vez de ser olá, vou colocar um olá, vírgula, nome. Pronto. Então, quando eu colocar aqui, o play agora, vocês podem ver que eu coloco olá Cosmo e não colocar o olá nome. Por quê? Porque o nome que ele recebeu na palavra nome, a variável nome, ele recebeu o nome Cosmo. Então, quando ele for imprimir, ele vai colocar a palavra Cosmo. Então, basicamente é isso. Se eu quiser colocar Patrícia aqui e colocar outro play, vocês podem ver que deu o nome Patrícia. Eu também posso colocar mais de uma variável. Por exemplo, eu quero colocar o nome e idade, por exemplo. Então, no caso, vou colocar aqui olá Patrícia. Vamos colocar mais dois tracinhos, tá? Pode ser simples, pode ser dupla, vai depender de você. Eu vou colocar dupla aqui só para mostrar para vocês, tá? E eu vou colocar aqui minha idade é de... Pronto. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar uma variável idade. Eu vou colocar aqui 18. Então, se eu colocar uma vírgula, colocar o nome idade, ele vai colocar a idade. Se eu der play aqui, vocês podem ver, ele colocou olá Patrícia, minha idade é 18, tá? Eu vou apagar aqui, que ele deu um espaço duplo aqui, como vocês podem ver, tá? Porque eu dei um espaço aqui, mas basicamente é isso, tá? E se eu quiser colocar outra coisa, eu boto mais uma vírgula e vou escrevendo. Mas existem outras maneiras também, tá? De escrever o print. Essa maneira é um pouco mais antiga, tá? Não é totalmente utilizado, mas você pode utilizar, não tem problema nenhum, tá? A segunda forma que é utilizado é o seguinte: vou fazer a mesma coisa, vou print, e eu vou colocar o seguinte: vou colocar aqui olá
E eu vou colocar chaves. Calma que eu vou mostrar a vocês o que vai acontecer, tá? E eu vou colocar aqui minha idade é de... Vou colocar outra chave aqui, tá? E eu vou colocar agora é o format. E aqui eu vou colocar o nome, vírgula, idade. E se eu der enter aqui agora, se eu executar aqui agora, como vocês podem ver, o primeiro, tá? Que no caso foi esse daqui, de cima, ele executou o primeiro, e o segundo ele ficou idêntico, que ele é a mesma coisa. O que mudou aqui foi a forma de eu expressar. Existe essa aqui, a parte format, tá? Então, o que significa? Se eu colocar a primeira chave aqui e colocar o primeiro aqui, tá? Ele vai colocar no primeiro, por exemplo, essa palavra nome, ele vai entrar aqui, que é o primeiro. Idade, não é o segundo, então ele vai entrar no segundo. Se ele tivesse um terceiro aqui, ia entrar no terceira chave. E assim sucessivamente, ele ia entrar pelas ordens, tá? Essa é uma segunda forma, tá? Tem muita gente que utiliza, mas eu recomendo utilizar essa agora, que eu acho que é a melhor, tá? E a mais prática, tá? Só um detalhe, tá bom? Como vocês podem ver, tem o nome aqui, idade. Se eu escrever o nome idade aqui, dentro dos parênteses, ele não vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui é um texto, tá? Tudo que eu escrever aqui dentro, ele vai ser considerado como um texto. Então, no caso, essa chave aqui, ele vai considerar como uma entrada de variável. Então, ele vai entrar os dados da variável, tá? Vou continuar aqui. Colocar um print. E antes de eu começar com a vírgula, eu vou colocar um F, tá bom? Eu vou colocar as aspas. Coloquei as aspas aqui e eu vou fazer a mesma coisa. Olá. E aqui eu vou colocar as chaves e eu vou colocar nome. E aqui eu posso continuar. Minha idade é de... Coloco outra chave aqui. Eu vou colocar o nome idade. Como vocês podem ver, ele é um pouco mais prático. Ele é a mesma coisa do format, tá? Só que ele começa sempre com um Fzinho aqui, tá? É como se fosse a otimização do format. Então, no caso, ele tem o F. E quando você abre as chaves, você tem que colocar o nome da variável. E aqui, no caso que você vai colocar a outra variável que eu coloquei, no caso, idade. Se eu executar aqui novamente, como vocês podem ver, ele apareceu a mesma coisa, tá? São três formas de utilizar o print, tá? Junto com as variáveis, só que de maneiras diferentes. O que eu realmente recomendo é utilizar esse daqui, tá? Como o principal. E eu, pessoalmente, eu só utilizaria isso aqui no caso se tivesse só uma variável na parte do final. Mas eu sempre recomendo vocês utilizarem essa aqui, tá? Sempre utilize as aspas simples, tá? Não tem muito motivo de estar usando aspas duplas a princípio, tá? Mas quem quiser utilizar aspas duplas pode utilizar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, resumidamente é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave outro vídeo, deixa aqui nos comentários também, tá? Se quiser que eu ensine a como instalar o Python, deixa aqui nos comentários, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até mais.